O rio Nilo fluía, majestoso e imponente, berço da vida no Antigo Egito, sustentando civilizações e histórias milenares. Em meio aos seus juncos, um menino estava escondido, protegido pelas águas sagradas. Este era Moisés, um hebreu nascido em tempos de sofrimento e opressão. O faraó, temeroso do crescente número de hebreus, ordenou a morte de todos os bebês do sexo masculino, numa tentativa desesperada de manter seu poder. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, recusou-se a deixá-lo morrer. Com coragem e fé, ela o colocou em um cesto, confiando que o rio seria o seu salvador, uma esperança em meio ao desespero. A filha do faraó encontrou o bebê, um presente inesperado das águas. Movida por compaixão e amor, ela o adotou como seu próprio filho, dando-lhe uma nova vida. Moisés cresceu no esplendor da corte egípcia, cercado de luxo e poder, sem saber de sua verdadeira linhagem. Ele aprendeu os costumes dos egípcios, treinado como um príncipe, preparado para liderar. No entanto, o destino reservava um caminho diferente para ele, um caminho que mudaria a história para sempre. Um dia, Moisés testemunhou a crueldade infligida aos seus irmãos hebreus. Ele viu o sofrimento e a dor nos rostos dos escravos, que trabalhavam incansavelmente sob o sol escaldante, enquanto os capatazes egípcios os vigiavam com olhos impiedosos. Um escravo hebreu estava sendo espancado brutalmente por um capataz egípcio, e os gritos de dor ecoavam pelo local. A raiva cresceu dentro dele, uma fúria incontrolável que ele nunca havia sentido antes. Seus punhos se cerraram e seus olhos se encheram de determinação. Ele interveio, movido por um impulso irresistível de justiça, e em um ato de desespero, matou o capataz egípcio. A cena foi rápida e violenta, mas mudou o curso de sua vida para sempre. Esse ato de desafio expôs sua identidade secreta. As pessoas ao seu redor ficaram chocadas, e Moisés percebeu que não poderia mais esconder quem ele realmente era. Moisés, o hebreu, não estava mais seguro no palácio do faraó. Ele sabia que sua vida estava em perigo e que precisava fugir imediatamente. Ele fugiu para o deserto, deixando para trás sua vida de privilégios e conforto. A jornada foi longa e árdua, mas ele estava determinado a encontrar um novo começo. Ele buscou refúgio em Midian, uma terra longe do alcance do Egito. Lá, ele encontrou paz e um novo propósito. Lá, ele conheceu Reuel, um pastor, e casou-se com sua filha Zípora. A vida simples e tranquila de pastor trouxe-lhe uma nova perspectiva. Moisés abraçou uma vida mais simples, cuidando de ovelhas sob o vasto céu do deserto. Ele encontrou uma nova forma de viver, longe das intrigas e perigos do palácio. Mas seu passado e seu destino estavam prestes a colidir. A tranquilidade que ele havia encontrado em Midian seria abalada por um chamado maior, um propósito que ele não poderia ignorar. Anos se passaram, preenchidos com o silêncio do deserto. Um dia, enquanto cuidava de seu rebanho, Moisés se deparou com algo que mudaria sua vida para sempre. Uma sarça ardia em chamas que não a consumiam. Das chamas, uma voz falou, a voz de Deus. Deus revelou a Moisés o seu verdadeiro propósito. Ele deveria retornar ao Egito, ao faraó que outrora o acolhera. Ele deveria exigir a libertação dos israelitas da escravidão. Deus prometeu estar com ele, guiá-lo e conceder-lhe o poder de realizar milagres. As 10 pragas. A ira de Deus desencadeada. Moisés, cheio de apreensão, mas fortalecido pela promessa de Deus, retornou ao Egito. Ele confrontou o faraó, exigindo a liberdade de seu povo. Mas o coração do faraó estava endurecido. Ele se recusou a ouvir. Em resposta, Deus desencadeou 10 pragas devastadoras sobre o Egito. O Nilo se transformou em sangue. Nuvens de gafanhotos devoraram suas plantações. Trevas envolveram a terra.
Cada praga intensificava a resistência do faraó, mas também revelava o poder do Deus de Israel. Êxodo, jornada para a liberdade. Finalmente, após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o faraó cedeu. Os israelitas, liderados por Moisés, iniciaram seu êxodo do Egito. Eles viajaram em direção ao Mar Vermelho, carregando seus poucos pertences e a esperança da liberdade em seus corações. Mas o faraó, tomado por arrependimento e fúria, os perseguiu com seu exército. Os israelitas se viram presos entre as carruagens que avançavam e o mar implacável. O medo tomou conta de seus corações. Seria este o fim de sua recém-conquistada liberdade? Uma aliança com Deus. Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos são um conjunto de leis divinas que foram entregues a Moisés, um líder e profeta, para guiar o povo de Israel. À beira do Mar Vermelho, Moisés ergueu seu cajado. Com um gesto poderoso, ele invocou a ajuda divina. As águas se abriram, criando um caminho através do mar. Este milagre permitiu que os israelitas escapassem da perseguição. Os israelitas caminharam em terra seca, enquanto seus perseguidores foram engolidos pelas ondas que retornaram. Este evento marcou um ponto crucial em sua jornada. A salvo do outro lado, eles testemunharam o poder de Deus e o cumprimento de sua promessa. A alegria e a gratidão encheram seus corações. Enquanto viajavam pelo deserto, Deus revelou suas leis a Moisés no Monte Sinai. Este momento foi um marco na história espiritual do povo de Israel. Os 10 Mandamentos, gravados em pedra, tornaram-se o fundamento de sua fé e sua aliança com Deus. Eles serviram como um guia moral e espiritual. Essas leis os guiariam, moldariam sua sociedade e definiriam seu relacionamento com o divino. Através dos tempos, os 10 Mandamentos continuaram a ser uma fonte de inspiração e orientação para muitas gerações. Moisés. Um legado de fé e liderança. Moisés nunca entrou na Terra Prometida, mas seu legado continuou vivo. Ele conduziu seu povo da escravidão à liberdade, do desespero à esperança. Ele lhes mostrou o poder da fé e a importância da obediência à lei de Deus. Sua história, transmitida através de gerações, continua a inspirar. Ela fala de coragem diante da adversidade, fé diante da dúvida e o poder duradouro da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Moisés, o pastor que se tornou um libertador, permanece como um testemunho da capacidade do espírito humano de superar até mesmo os desafios mais assustadores.